Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Que a graça de Deus nos acompanhe neste novo dia, para que na escuta da sua palavra nós sejamos transformados. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é comparada como a chuva, como a neve, que não cai dos céus voltando para lá sem produzir frutos. Mas para que esse fruto aconteça na nossa vida, nós devemos deixar o nosso coração aberto a esta ação. Nós estamos acompanhando a leitura da primeira carta aos Coríntios e veja que o apóstolo Paulo consegue conciliar aquilo que é o reconhecimento da graça de Deus, do empenho pessoal da comunidade. Nos recordamos as palavras elogiosas do início desta carta, mas ao mesmo tempo ele consegue ver aquilo que deve ser mudado. Me parece que o nosso desafio em relação a nós e sobretudo aos nossos irmãos também deve ir nessa direção. Por um lado, reconhecer que tanto progresso nós fazemos como pessoas, como comunidade, mas também que é preciso que nós sejamos capazes de nos sacudir, de ajudar também o nosso irmão a fazer um caminho de conversão, um caminho de fé. Hoje nós chegamos nesse ponto na carta. O apóstolo vai dizer assim: irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Ou seja, ele reconhece que a comunidade ainda é imatura, que não é uma comunidade espiritualmente adulta, mas que é uma comunidade que se comporta como criança. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo. Às vezes, no nosso pastoreio com o povo de Deus, nós nos apercebemos também disso. Às vezes, na pregação, eu introduzo dizendo assim: meus irmãos, tenho a impressão que falo de coisas altíssimas quando nós devemos tornar passos atrás e vermos, por exemplo, o nosso comportamento na liturgia, de vermos que devemos dar atenção a coisas pequenas, que às vezes, estando em divagações da teologia, nós não percebemos que estamos aquém em coisas que são iniciais, que são de uma criança. Por exemplo, quando se chega numa igreja e se vê pessoas que estão de boné na Santa Missa, quando no passado uma criança sabia que chegando na igreja se tirava o boné, porque se está entrando na casa de Deus. E muitas vezes nós devemos fazer esse passo atrás, porque vivemos em um mundo que tende a ser muito secularizado. Sabe que eu tive a oportunidade de estar fora de Brasília ou do Brasil por muitos anos, por 12, 13 anos, e quando você volta para a sua cidade, no meu caso Brasília, nos apercebemos de uma coisa que quem está não vê: como a sociedade foi se secularizando. É neste momento que, como comunidade, nós devemos dar um passo atrás e dizer assim: gente, não se vem com determinadas roupas para a igreja, não se entra na igreja com o boné, não se chega na igreja e se continue a falar como se estivesse na praça pública, que precisamos ter o respeito por esta casa, porque é a casa do Senhor, é a porta do céu. Ainda sois carnais. As rivalidades e as rixas que existem aí são impulsos naturais que devem ser rompidos, que é preciso transformar a humanidade. Não é possível edificar o homem espiritual, a pessoa de Deus, se não se tem um edifício de uma humanidade válida, de uma humanidade robusta. Muitas vezes nós queremos fazer voos espirituais e não percebemos que fundamentalmente a nossa fragilidade está na ausência de valores humanos, e que é preciso transformar essa humanidade, porque sem esse fundamento nós não crescemos na vida espiritual. E é isso que o apóstolo está dizendo, que não pôde aprofundar-se na comunidade de Corinto, porque ainda era uma comunidade crua nos aspectos da sua humanidade. Quem é importante é aquele que faz crescer, é Deus. É Ele que é o Senhor, é Ele que é o Mestre. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus. O apóstolo vai dizer assim: não sou eu,
mas eu sou somente um colaborador. É Deus que age em ti, na comunidade, para que se tenha uma transformação. Rezamos com o Salmo 32. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Isso vale tanto para nós que estamos em um ano de eleição. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Independentemente de quem nos governa, é Deus que é o nosso Senhor. Os nossos governantes passam, eles têm uma missão de serem pastores para o povo de Deus e vão ser cobrados por isso, porque não somos o povo de nenhum governo, nós somos o povo de Deus que é confiado a um governante que também deve ser um filho de Deus e deve prestar conta daquilo que faz. Dos altos céus o Senhor olha e observa, Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Por isso nosso coração se alegra dele, seu santo nome é nossa única esperança. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A casa de Simão é o local que as escavações permitiram ali ser encontrado, essa vila onde vivia Simão. E ali então vai ser a igreja nascente, vai se reunir ali. A sogra de Simão estava sofrendo. Inclinando-se Jesus sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. A febre para nós hoje é uma coisa por vezes banalizada, mas é porque nós temos hoje recursos da medicina para enfrentar. Mas a febre sabemos que é o sinal de uma infecção e que essa infecção levava muita gente ao óbito. Ela se levantou e começou a servi-los. O verbo levantar é sempre o verbo da ressurreição. O Senhor que se levanta vence a morte. Essa mulher que está ali no leito, que está doente, ela se levanta e começa a servir. E que isso é um traço do discípulo. O discípulo é aquele que se levanta com a força do ressuscitado e se coloca a serviço. É isso que faz esta primeira discípula. Jesus colocava as mãos em cada doente e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. De novo, aqui os demônios que reconhecem Jesus por primeiro. Mas vejamos isso, porque isso serve para avaliar a nossa vida. A fé não é ter Jesus na boca ou na inteligência somente. Não é isso. Não é somente reconhecer que tu és o Filho de Deus. Veja que essa afirmação é ainda mais profunda do que aquela que aconteceu na sinagoga. Revela a essência de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Mas isso não é fé. O demônio não tem fé, não pode ter fé. Por isso, a fé é mais do que estar com Deus na nossa boca, anunciando para os outros. Nós muitas vezes confundimos em nós e nos outros, que vemos aquela pessoa que está sempre falando de Deus e pensamos quanta fé temos, que tem essa pessoa, ou então nos satisfazemos somente a anunciar Deus para os outros. E isso não basta. A fé não é somente reconhecer que Deus existe, mas que essa existência tem uma importância que transforme a minha vida. Porque de outro modo, nós podemos estar sempre falando de Deus, fazer de Deus até algo cômodo para justificar a nossa não mudança, sem nunca ter uma relação pessoal que envolva a minha vida, que me chame a uma mudança. Jesus ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Jesus se retira em oração. Saber conciliar na nossa vida o momento de apostolado e o momento de oração, o momento de anunciar Deus para os outros, também através de gestos miraculosos, e o momento de estar diante do Senhor, depositando a minha vida em uma relação de fé, de amizade, de amor. E Jesus vai dizer: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. E não se acomoda naquele lugar, mas parte para ir anunciar o reino de Deus em outro local. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação. E vosso poder leve à plenitude o que realizamos dessa liturgia.
Tenham todos um bom dia, um abençoado dia, que sejamos provocados a crescer na nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.